Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou o Caminho da Consciência. Meu nome é Cíntia Bedin e aqui nós discutimos todas as semanas sobre um tema das meditações que existem aqui no canal. Se você clicar no link da descrição do vídeo, você vai verificar a meditação que falaremos hoje. Todas as semanas um tema diferente. E eu discuto esse tema com um grupo que acontece uma vez por semana. Por esse motivo, muitas vezes o meu olhar fica para você, mas também aqui com o grupo. Então, fique à vontade, curta, compartilhe, se inscreva no canal e seja muito bem-vindo. Que a sua viagem em direção ao seu eu maior seja a melhor recompensa dessa encarnação. Namastê. Bom, gente, então a nossa meditação de hoje foi sobre renovação de crenças, né? E as nossas crenças, assim, a gente acaba enrijecendo, né? Em determinado momento a gente perde aquela naturalidade da criança, a gente enrijece naquilo que a gente acredita e a gente enrijece na forma que a gente lida com a vida, na forma que a gente lida com o que a gente chama de problema. Então, essa meditação nos convida à análise assim, o quanto existe de realidade em cada situação que você julga que é um problema. Vamos lá. Realidade não é um conceito, é muito relativo aqui o que é realidade para cada um. Mas quando a gente fala de realidade, eu gostaria que vocês observassem assim, o quanto dessa situação desafiadora, ela é real do lado de fora. E como que ela fica quando você analisa pela sua lente mental? Como que é quando a sua mente começa a analisar essa situação? Quantos por cento você tem ali de lente de aumento a partir da perspectiva mental? Então, a gente já falou aqui muitas vezes do potencial da mente, né? E eu digo sempre que a mente mente, e eu vou arriscar dizer que ela é demente. Porque dentro de um sofrimento, ela aumenta tanto aquilo. E aí, o que é a demência do meu ponto de vista? É o sofrimento mental, temporário ou permanente, tá? Então, eu entendo que a mente cria uma ilusão e essa é a ilusão do sofrimento. Então, a gente tem que dar um passo para trás, respirar e observar se essa situação desafiadora ela é de fato um problema ou se o problema está a partir da minha análise, do meu julgamento. Muito bem, constatado que eu tenho um problema, esta frase, eu tenho um problema, quando a gente traz o problema para nós, essa energia cresce, vai se misturando conosco, vai se vinculando e na verdade é apenas uma experiência necessária para o nosso aprendizado. Na hora que você está passando pelo problema, você esquece de tudo isso. E aí a gente começa a dizer, mas o meu problema, a minha situação financeira, o meu casamento pertence ao eu. Então, nós já estamos vinculados, porque quem se vincula é o eu, é o ego, né? E nós nos identificamos com aquilo que a gente chama de meu. E uma vez que você toma consciência de que esse problema é apenas uma experiência que está passando por você como algo que faz parte do seu processo, você compreende que esse problema não é uma extensão sua, ele é apenas algo que está te obrigando a olhar o seu sentido evolutivo, te fazendo um convite, te trazendo uma porta nova, né? E assim, só quando a gente consegue ter a consciência sobre isso, a gente se desvincula dessa identificação que a gente gera para com a situação. A necessidade dessa experiência, ela vai ser compreendida só a partir da clarificação deste problema, né? Do ganho da consciência. Só assim a gente consegue sair desse emaranhado, porque quem cria esse emaranhado somos nós, é a nossa mente, né? E a gente amplia tanto que daí a gente não consegue se colocar do lado de fora. Então o desafio é se colocar do lado de fora ou se afastar do problema, assim como um objeto. Se você estiver muito próximo do objeto, assim como uma câmera, quando a câmera está muito próximo de alguma coisa, ela não desfoca tudo, e aí você não vê mais nada, não entende mais nada. Quando você se afasta do objeto, quando você afasta a câmera, ela ganha de novo o foco. E então a gente pode dizer que desse lado de fora nós conseguimos ser o observador dessa experiência, né? E isso vai permitir a gente ter espaço suficiente para olhar a situação
com mais consciência, com mais clareza mental, a partir dessa compreensão. Então você se libera do problema, você entende que ele existe, mas ele não é seu, ele está passando por você, é apenas um movimento da vida. Então a pergunta é: você reconhece como a sua mente reage quando você pensa sobre uma problemática qualquer? Já percebeu como que a reação dela é automática? Pode pegar qualquer problema que você tiver, pequeno, médio ou grande, a mente vai reagir da mesma forma, porque já tem um automatismo imbuído na mente, é uma forma que a gente programou essa mente. E a reação é sempre igual. Então, se a gente estiver na vigília consciente, a reação começa a mudar. Por esforço, trabalho interno e subida de montanha, que eu falo que é a busca pela consciência. Então, muita gente conhece tão bem esse caminho interno que quando eu questiono assim, e se você olhasse de um outro lugar esse problema? Eu escuto isso em consultório, eu escuto assim, eu me conheço tão bem que isso não vai funcionar comigo. Eu falo que é a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, né? Só que não, nós não somos como a Gabriela, nós podemos mudar, nós podemos escolher. Por quê? Porque nós estamos em processo evolutivo. Até o último dia da nossa vida nós estaremos aprendendo. Então, ou então as pessoas trazem uma frase assim, sabe como é, né? E daí logo na sequência vem uma justificativa que vai manter essa pessoa naquele emaranhado. Porque muitas vezes esse emaranhado, ele se transforma numa zona de conforto. Ou uma necessidade, né? Uma carência, algo a ser visto, a ser acolhido. Então a pessoa fica naquele lugar porque de alguma forma, consciente ou principalmente inconscientemente, aquele lugar traz algum tipo de benefício, entende? Então, quando a gente aceita a proposta que a vida está trazendo e a gente decide observar os motivos pelo qual aquela experiência está passando por mim, eu consigo me dissociar e mudar a forma da conexão com essa situação, me colocando como um aprendiz da vida, disposto a esse processo evolutivo. E aí eu consigo recrutar o melhor, né, que eu preciso da situação para escolher de novo um caminho mais justo no sentido dessa resolução. Então o exercício meditativo, ele vai nos convidar a um diálogo interno com qualquer situação ou problema que você entenda que ter, né? E quando você dialoga com esse problema, você coloca ele à sua frente, você percebe que se você tentar resolver a partir do seu ego, talvez você dificulte a situação. Então você vai se conectar e perguntar o que esse problema tem para me dizer. Qual é o convite dessa situação, dessa doença, dessa experiência que está aqui na minha frente? E aí você dá permissão para que o seu Deus interno, a sua centelha divina, o seu eu superior, possa se manifestar e te direcionar para as ferramentas necessárias para transpor esse obstáculo, de forma que você ganhe uma compreensão profunda acerca daquela situação, porque somente assim você sabe que vai conseguir subir os degraus da sua escadinha evolutiva sem a necessidade de ficar repetindo experiência. Então, quando a gente compreende essa necessidade da experiência passando ali por nós e a gente escolhe soltar essa situação no sentido de eliminar a identificação com ela, o que a gente está fazendo? A gente está permitindo que essa energia flua para onde ela deve ir. Por quê? Porque o fluir da vida vai trazer situações. E quando a gente se emaranha, a gente se aprisiona. Então, quando eu permito que essa situação flua e siga seu fluxo, eu me desaprisiono, eu me desvinculo. E aí eu me distancio energeticamente, emocionalmente, é quando eu consigo resolver o problema. Não tem uma frase assim, quando você está procurando alguma coisa, você quer muito encontrar aquela coisa, para de procurar, a coisa vai aparecer? Não tem uma coisa assim que os antigos diziam? É exatamente a mesma coisa. Quando eu crio hiperfoco, eu me aproximo demais do problema e eu vou embaçar a minha vista. Então, quando a gente faz o movimento de soltar, a gente percebe que o obstáculo não é maior que você, né? E a gente percebe que para reconhecer ali uma resolução, a gente tem que se afastar, a gente tem que tomar o lugar do observador.
Então é o tal do orai e vigiai. Sendo assim, é importantíssimo esse exercício do desapego, esse exercício do soltar. Porque nada é nosso, aqui nada é nosso. Nem o nosso corpo físico, ele é apenas um veículo que permite a manifestação do nosso espírito. Então, por que a gente acredita que algum problema é meu? Não faz sentido, né? Então, o problema não é uma extensão nossa, assim como diz na meditação. Pois bem, quando a gente impede a fluência do movimento natural da vida e fica segurando esse problema no nosso campo, se ele é temporário e passageiro, o que eu estou fazendo? Eu estou tentando ir contra o fluxo natural da vida. Eu tento conter a água do rio. E eu sei que eu não vou conseguir, não está no meu poder, né? Então, quando a gente compreende que aquilo é apenas de passagem, a gente pode permitir que ele siga deixando os aprendizados que a gente precisa, e isso nos fortalece em direção aonde a gente realmente precisa ir, seguindo a nossa bússola, que é o nosso coração. Então, geralmente, os problemas, as dificuldades, elas vêm como veículo de consciência para nos modelar de novo e dizer, olha, peraí, você se desviou, o caminho é para lá. Então, a gente traz um propósito interno, uma missão, e não julguem, pequena, média ou grande, não importa o que você veio fazer, quando você está no seu caminho e de repente se desvia, vem algo que te diz, olha, vamos voltar, o caminho é ali. Então eu entendo assim, qualquer coisa que a gente julgue por problema. Sendo assim, tudo isso se trata de permitir que a vida flua para onde ela deve ir e assim nos liberar, nos libertar de todos os processos que a gente precisa soltar para poder seguir. Isso implica em soltar dor, em soltar sofrimento, em soltar angústia, em tirar capas de vítima, significa em libertação, implica em liberação. Então, observe o quanto você já superou todas as dificuldades, como a gente disse agora há pouco, né? Olhando para trás e percebendo quanto você já superou, o quanto você teve força para lidar com tudo que você conseguiu lidar. Eu escuto pessoas me dizerem assim em consultório, se alguém me contasse o que eu ia passar, eu ia dizer jamais eu ia conseguir lidar com isso. Mas a gente consegue. Né? Quando a gente passa pela dificuldade, você fala, meu Deus do céu, passou e eu nem sei como eu superei, porque isso é Deus em ação. Isso é a nossa força em manifestação. E nós temos esse potencial, senão não estaríamos aqui, senão nem teríamos aceitado a encarnação. Encarnação é para fortes, buscar a consciência para mais fortes ainda. Então, olhar para os problemas do passado, a partir do ponto onde você está agora, que é um ponto distante, você vê como aquilo hoje é pequenininho. Então, né, assim como diz na meditação, quando você se aproxima lá do seu leito de morte e olha para trás, será que os problemas de agora não ficariam pequenininhos? Né? E se eu tivesse a um passo da minha partida, o que seria importante? Né? Então, quando a gente olha para a nossa força, a ideia é se apropriar dessa força, porque todos os obstáculos, eles têm o tamanho deles, mas nada transcende o ser, nada é maior que o ser, né? Esse ser que nós temos atrás do ego é um ser luminoso, é um ser que traz uma centelha divina, e você já teve provas, todos nós já tivemos provas de como funciona essa manifestação. Então, apenas você vai poder escolher passar pelas experiências ou vivê-las intensamente, como se fossem bagagens exclusivas suas, né? Às vezes é importante reconhecer, isso aqui não é meu, eu vou soltar essa mochila, com a necessidade desse sofrimento arrastado, a gente vai pegando e tem uma hora que a gente cansa. E aí vem as doenças, vem as debilidades, então é importante reconhecer esse movimento. Em algum momento da vida, a gente vai ter que colocar essas adversidades em cima da mesa e confrontá-las, né? Dizendo, quem manda aqui? Né? Se eu estou num trabalho de consciência, um trabalho que eu busco pela minha luz interna, eu não posso escolher não me afetar? Claro que eu posso. Eu posso escolher não sofrer tanto? Claro que eu posso. Mas eu tenho que trabalhar nisso, porque a gente já criou um caminho, né? E a mente gosta de usar aquele caminho que às vezes nos proporciona alguma coisa ali que me deixa mais confortável, só que é uma ilusão.
Então, a gente pode escolher de novo e você pode se desembaraçar de qualquer situação que esteja exigindo muito de você. Então, só dessa maneira a gente começa a resignificar essas crenças todas e construir um lugar interno muito melhor para morar. Sendo assim, o convite é trabalharmos a nossa flexibilidade interna para que a gente caminhe na direção do soltar, do deixar ir, de voltar a acreditar em nós mesmos, né, nesse Deus interno, porque somente assim a gente redefine a nossa confiança no processo. Sem confiança em si mesmo, você não confia no processo e não confia que seja capaz de superar. Percebe? Uma coisa está ligada à outra. Então, fazer esse movimento, né, fazendo as pazes com tudo que aconteceu até agora, com tudo que te trouxe até aqui, sentindo gratidão por si mesmo, pela vida e até pelas dificuldades do caminho, é a única forma que a gente tem de se liberar para seguir em direção à vida, porque o universo é infinitas possibilidades e todas elas estão à nossa disposição. Basta a gente aceitar o rio da vida como esse fluxo incessante e abundante, né? E dentro dessa perspectiva a gente pode se permitir caminhar mais leves até onde a gente precisa chegar. Oi, voltei para te agradecer por você ter me acompanhado até aqui. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe muito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Até a próxima semana!